Fala aí, meus amigos, tudo bem, meus nobres alunos? Mais uma aula hoje aí com o professor Lucas Gerolamo. A aula de hoje será uma continuação, praticamente, uma continuação da nossa aula de quadros elétricos, tá bom? Qual é a proposta da nossa aula de hoje? A proposta é, nós temos uma tabela aí, onde foram distribuídos alguns circuitos nesta tabela. E aí vamos dar uma organizada, deixá-la de acordo com as orientações da norma NBR 5410, né? 5410. Mesma norma que abordamos aí nos quadros elétricos, tá bom? Essa norma trata-se aí de instalações elétricas em baixa tensão, beleza? Então vamos lá? Meus caros, é o seguinte... Nós temos aí essa seguinte tabela aqui, né? Essa tabela é constituída aí por 6 circuitos, né? Ó, tá aqui numerada, tá? E aí nós iremos analisar ela. Ela corresponde a essa seguinte planta. Olha só essa planta abaixo. Então ela corresponde aí aquela tabela de circuitos, corresponde a essa seguinte planta baixa, tá? Dessa edificação aí, dessa residência, tá? Temos cozinha, uma despensa, hall, né? Dormitório 1 e 2, uma sala de estar, né? E o banheiro, tá bom? Uma casa aí com cômodos aí bem comuns, né? Tá? E aqui é a nossa tabela onde distribui a iluminação dessa casa, que foi distribuída em 2 circuitos. Circuitos de TUG também foram divididos em 2, né? TUG é tomada de uso geral, né? Temos o circuito de TUI, que é tomada de uso específico, né? Também temos 2 circuitos, que no caso é uso específico, somente o chuveiro e somente a torneira elétrica, né? Nessa tabela temos os locais aí que esses circuitos estão alimentando e a tensão de trabalho deles, tá? Pessoal, é o seguinte, então para eu distribuir esse circuito de uma forma correta aqui, eu preciso me basear nas normas, tá? Então, vamos iniciar. Só iniciaremos aí, ó, com o item 4253, tá? Pessoal, todos esses itens de norma aqui eu mencionei na aula de quadros elétricos, tá bom? Se você clicar no i aqui no card aqui, você vai ver a aula que eu deixei aí marcado para você assistir, caso não tenha assistido, tá? É importante você assistir essa aula para acompanhar. Tudo bem? Então é o seguinte, ó, a norma está escrito lá que devem ser previstos circuitos distintos para partes da instalação que requeram controle específico. Então, você quer ter algum controle específico de tal forma que esses circuitos não sejam afetados pelas falhas de outros, ou seja, né, eu posso ter um circuito de supervisão predial, né, posso ter um circuito de interfone, circuito de CFTV, né, câmeras, enfim, eu não posso deixar que esses circuitos sejam abalados, afetados aí por exemplo, uma tomada que está alimentando um bebedouro que deu um curto na bomba, não sei, tá bom? E para melhor exemplificar esse item aqui, a aplicação dele, no nosso caso, no nosso cenário, que é aquela residência, o que acontece? O que será que se aplica? Por exemplo, se essa residência, se ela tivesse alarme, esse item se aplicaria, sistema de alarme. Eu não posso deixar que o sistema de alarme seja afetado por nenhum outro circuito. Ele tem que ter um circuito específico, tá? Então a norma pede isso e muitas pessoas acabam ignorando esse item, tá? Olha outra coisa interessante, a campainha. Pô, as casas têm campainha algumas. Se você tem uma alimentação específica para a campainha, eu preciso deixar separado no meu quadro, então. Se tem a campainha, eu tenho que ter um circuito específico para ela. Eu não posso deixar com que, por exemplo, a minha batedeira da cozinha, quando ela for ligada e se der algum problema, entrar em curto, o motor vai cair o circuito da tomada e aí a minha campainha vai parar de funcionar. Não faz sentido. Assim como se uma lâmpada entrar em curto, derrubar o disjuntor, não faz sentido também eu desligar a minha campainha, assim para manutenções também, tá bom? Então preciso de um circuito específico. Então este item da norma, tá? Deixa bem claro aí a necessidade de você separar um circuito específico
para este tipo de situação. Então, sendo assim, o que eu fiz? Ó? Tínhamos quantos circuitos inicialmente aí, vocês se recordam? Tínhamos lá 6, né? Olha aqui, ó, 6 circuitos, né? Ó. Tá? O que eu tenho que fazer? Colocar uma TUI específica para essa campainha, tá? Então, ó, acrescentei a campainha na casa, então eu preciso colocar um circuito específico para ela. Então, assim foi feito, né? Ó, eu criei um terceiro circuito de TUI, tomada de uso específico para quem? Para minha campainha, tá? Interessante você colocar a potência dessa sua carga que você está ligando aqui. Nas próximas aulas aí iremos ver os cálculos devidos das potências para dimensionar condutor e disjuntor. É importante você ter esse dado de potência, tá bom? Então, qual é a potência da campainha? Tem que verificar aí, né, o modelo que você está trabalhando, tá? Mas a campainha não vai conduzir muito, então provavelmente um disjuntor de 5 A já vai te atender aí, né? Um condutor de 1,5, tá bom? Beleza, legal. Então esse item aqui foi cumprido, maravilha, show de bola. Então eu cumpri meu item aqui, maravilha. Ó. Vamos fazer o seguinte, vou ticar o item assim, ó. Ó, tá cumprido? Tá, pronto, cumprido. Beleza? Show de bola. Vamos continuar então? Temos mais um item aqui para analisar, tá? 9532 aí da norma NBR 5410, tá? E ele diz o seguinte: os pontos de tomada de cozinha, copas, cozinhas, área de serviço, lavanderias e locais análogos devem ser atendidos por circuitos exclusivamente destinados à alimentação de tomadas destes locais. O que ele está falando aqui? Meu, área de serviço, você tem uma oficina, uma cozinha, uma copa, uma lavanderia, você precisa, as tomadas desses locais, você precisa ter um circuito específico para atender esses locais. Eu não posso misturar a tomada da minha sala de estar com a minha cozinha. E o motivo é óbvio, esses tipos de áreas são áreas, praticamente vamos colocar assim, as áreas industriais da nossa casa, são as áreas que a gente vai ligar cargas de mais potência. Numa residência, como eu citei o exemplo anteriormente, eu posso ligar um liquidificador, né? Uma batedeira, uma geladeira, um micro-ondas, um air fryer, agora temos air fryer, posso ligar também um filtro aí de água, certo? Um resfriador aí de água, enfim, numa oficina eu posso ligar aí uma furadeira, esmerilhadeira, enfim, temos diversos exemplos, tá? Então, nesse tipo de locais, como serão cargas de potência, preciso deixar um circuito exclusivo para as tomadas desses locais, tá? Tomada de uso geral. Então, eu criei um terceiro circuito de tomada de uso geral. Então, nossos circuitos aí aumentam 1, 2, 3, 4, 5. Opa, aqui o erro aqui, ó. 5, 6, 7, 8. Temos 8 circuitos aí, tá? E aí eu criei um circuito aqui ó, a mais só para alimentar minha cozinha, que vai ter tomadas aí de 127 volts. Tá bom? Show de bola? Então, ó, item 9532, item cumprido. Bom demais? Tranquilinho, né? Pessoal, a gente está aplicando aqui, então, o conhecimento aqui da nossa aula de quadros elétricos. Tá? Eu quero trazer para vocês aqui o quanto é fácil a gente realizar esse tipo de procedimento, porém, muitos profissionais ignoram isso. Tá? Assim você está fugindo da norma. O seu circuito vai deixar de funcionar por conta disso? Não, tá? Mas vai estar fora da norma. Então, muitos clientes exigem a norma 5410, principalmente clientes profissionais, clientes que tenham contratos, grandes instalações, tá? Mas por que você não pode adotar isso também para suas instalações residenciais também? Tá? Você está protegendo o seu cliente e trazendo profissionalismo para o seu trabalho. Beleza? Então, ó, de 6 já foram para 8 circuitos. Tá bom? Vamos continuar? Nosso próximo item é o 6547. E ele diz o seguinte, ele fala a respeito do espaço reserva que você tem que colocar
no seu quadro de distribuição, ou seja, circuitos reservas, tá? Então, nos quadros de distribuição, deve ser previsto espaço reserva para implantações futuras com base no número de circuitos com que o quadro for efetivamente equipado, conforme a tabela 59. A tabela 59 é essa daqui, tá bom? Então, ó, com base na tabela, vamos analisar novamente aqui o circuito, ó. Nosso circuito aí, ó, após a alteração, né, a nossa residência ficou com 8 circuitos efetivos, não é verdade? Sendo assim, Sendo assim, já que ficou com 8 circuitos efetivos, então, ó, eu vou analisar aqui a quantidade de circuitos efetivamente disponível. Então, é até 6? Não. É de 7 a 12? Com certeza, né? 8. Então, devo deixar um espaço de 3 circuitos reservas, tá bom? Simples assim. Então, ó, nossa tabela aí, ó, com a distribuição aí dos circuitos, né? A separação deles vai ficar dessa seguinte forma, ó. Então, de 8 circuitos passamos para 11, sendo eles 3 reservas, tá bom? E note que eu coloquei um reserva 127, outro 127 e outro 220 volts, tá bom? É importante a tensão, por quê? Porque através da tensão você sabe se vai usar fase ou neutro, fase e fase, tá bom? Isso vai depender da região que você também está trabalhando, tá? Mas é importante aí expressar. Essa tabela aqui não é a tabela de distribuição de cargas, não, tá? A tabela de distribuição de cargas ela vai ter muito mais informação, assim como a tabela de distribuição de circuitos, tá? Então temos mais informações, mas inicialmente a gente quer adotar aí os critérios das normas, da norma NBR 5410/04. Pessoal, e aqui para finalizar aí, essa atualização, né, essa adequação que nós estamos fazendo no circuito dessa residência, a gente vai analisar esses dois últimos critérios aqui da norma, tá? Ele diz o seguinte, ó, os circuitos terminais, né? O que é circuito terminal? É o circuito que já vai alimentar a carga diretamente, ele não vai alimentar quadro ou qualquer outra coisa assim, ele vai alimentar diretamente a carga. Então, os circuitos terminais devem ser individualizados pela função dos equipamentos de utilização que alimentam. Então, de acordo com o que esse circuito terminal vai alimentar, ele vai ter que ser individualizado aí em função do que ele alimenta, tá? Então, ele vai ter que ter um circuito específico para isso. Então, em particular, devem ser previstos circuitos terminais distintos, ou seja, separados, para pontos de iluminação e pontos de tomada. Então, ou seja, circuitos de tomada devem estar separados de circuitos de iluminação, tá? E isso, nossa tabela já está cumprindo. A gente tem um circuito de iluminação e de TUG e de TUI, tudo separadinho. Então, tanto que eu coloquei até já, ó, um vestinho aqui, porque esse critério está cumprido. Então, show de bola, menos um critério para a gente se incomodar, tá? O próximo item aí da norma, que é o 9531, ele diz que todo ponto de utilização previsto para alimentar de modo exclusivo ou virtualmente dedicado equipamento com corrente nominal superior a 10 A deve constituir um circuito independente. Isso daqui é o quê? Critérios para você adotar como TUI, né? Tomada de uso específico, ou trem. Então, esses itens já foram cumpridos, certo? Então, se esses dois itens aqui já foram cumpridos, né? Então, nada a atualizar aí na tabela, né? Nada será feito, não tem a necessidade. Sendo assim, nós chegamos aí, ó. Nós chegamos, né, nessa resultante, né? Nessa conclusão aqui, tá? Conclusão é o seguinte, ó. Meu circuito aqui, ó, ele vai possuir 2 circuitos de iluminação, tá? Além disso aí, a iluminação está dividida aqui os locais. Além disso, 3 circuitos de tomada, tá? Ó, notem que o circuito
da TUG 1, que tinha a cozinha antes, ele ficou só com o dormitório e a despensa, né? Então, por exemplo, eu poderia jogar aqui, ó, se eu quisesse, ó. Até por questões logísticas, se você observar a planta baixa, eu acho que seria interessante tirar esse hall daqui, ó, e colocar esse hall aqui, ó. Por que não? Pronto, coloca o hall aí, ó. Pronto, deixa eu colocar aqui, ó. Vamos pular a linha? Isso, pronto. Olha lá, ó. Hall, despensa e dormitório 2. Balanceei melhor a minha carga, tá? Inclusive a norma pede isso, tá? Para você balancear suas cargas aí, as potências dela, de forma a não congestionar uma só fase, né? Então, principalmente aqui, ó, o circuito 127 volts, isso não é interessante, você precisa balancear legal. Tem um circuito exclusivo aqui das tomadas das TUGs, né, da cozinha, beleza? As tomadas de uso exclusivo aí, ó, tudo separadinho, que maravilha, ó, do meu banheiro, que é o chuveiro, da minha cozinha, que é a torneira, e da minha campainha, né, que tá lá na entrada da minha residência. De acordo com as normas, deixei o espaço aí de 3 circuitos reservas, sendo um 222, 127 volts, tá? E aqui é a nossa conclusão. Então, a partir da residência que nós analisamos, a tabela lá já de distribuição de circuitos, a gente chega nessa distribuição, tá? Ela pode ser alterada? Com certeza. Com certeza, tá? Existem mais critérios para a gente analisar ainda da norma 5.410. A gente está vendo aqui só sobre o quadro. Daqui a pouco, já nas próximas aulas, aí veremos sobre a distribuição das potências, tá? A gente precisa saber quais são as potências de iluminação, de tomada, de chuveiro. Chuveiro já informei, né, das TUIs, né? De TUG não. Como é que eu faço para determinar as potências? Tá? Então, a norma ela também nos orienta aí a gente realizar uma previsão de potência, que a gente vai ter que prever, né? Tá bom? Assim, também ela vai prever quantidade de pontos do que? De iluminação, de tomadas que eu vou ter dentro de uma residência. Quantidade de pontos mínimos, tá? Então, tem bastante tema ainda para as próximas aulas relacionado às normas, tá bom? Pessoal, aula simples, gostosa, por quê? Porque é a continuação lá de quadro elétrico, então a gente está aqui agora solidificando aí o conhecimento das normas relacionado aos quadros de distribuição, tá? Então isso aqui é importante, quando eu for realizar o pedido do meu quadro lá, eu já sei que vai ter que ser um quadro que tem um espaço para 10 circuitos, no caso 11, que vai ter o circuito geral, né, o disjuntor geral, considerando também os espaços de disjuntores que serão bipolares e disjuntores monopolares, tá bom? Porque o bipolar, ele ocupa o espaço de 2 monopolar, o tripolar de 3 monopolar. Aqui não tem, né, 3 fases, mas no caso se tivesse, né? Beleza? Pessoal, a aula de hoje é rapidinha, então as orientações dadas. Nosso quadro aqui então já vai ter aí uma distribuição de acordo com a norma, ele já tem a advertência também que a norma pede, já tem identificação também que é um quadro elétrico, que a norma pede isso também. Agora ele também tem a sua distribuição de acordo com a norma 5.410. Legal, né? Simples assim, muitas pessoas não levam em consideração nos seus trabalhos. Você é um profissional? Será que é? Então vamos começar a seguir a norma, tá bom? Agradeço mais uma vez aí a atenção de vocês. Pessoal, vocês estão gostando das aulas? Tá legal? Não tá? Quero ver seu comentário aqui. Dá um joinha para me ajudar. Se já se inscreveu no canal? Tô esperando, viu? Valeu, um forte abraço e até a próxima aula.